Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre intervalo intrajornada, tá? O que é o intervalo intrajornada? É aquele período que você tem para se alimentar ou descansar durante o seu dia de trabalho, tá? A gente costuma chamar de horário de almoço, tá? Então esse é o intervalo intrajornada. Se você tem uma jornada de trabalho menor que 4 horas, você não tem esse intervalo. Se a sua jornada ela é maior que 4 e menor ou igual a 6, então você tem 15 minutos de descanso e alimentação, tá? Se a sua jornada for maior que 6, então você pode ter aí um intervalo de 1 a 2 horas, tá? O mínimo é 1 hora, o máximo 2. Lembrando que esse 1 hora aqui, ele pode ser reduzido por negociação coletiva e chegar até a 30 minutos, tá? Bom, nós vamos ver aqui o que acontece quando esse trabalhador ele tem esse intervalo reduzido ou suprimido, tá? Então, o que acontece naquele dia que você trabalhou a mais, você não foi para o seu descanso, para o seu almoço, você continuou ali na empresa trabalhando e teve esse intervalo suprimido ou reduzido, tá? Quando isso acontece, você vai receber a hora extra daquele período que foi suprimido, tá? Essa é uma previsão do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, aquele período, vamos supor que o seu horário de intervalo ali era de 1 hora e ele foi suprimido, você só pôde descansar e se alimentar por 30 minutos, os outros 30 minutos que lhe faltou, você receberá como hora extra, tá? Então é esse o cálculo que a gente vai fazer hoje. Eu trouxe aqui uma situação de um trabalhador do mais comum que a gente tem, que é o trabalhador que recebe o salário mínimo, tá? De R$ 1.212. É aquele que ele trabalha 44 horas na semana, tá? Que é o mais comum que a gente tem. Nós já vimos no vídeo sobre divisores que quem trabalha 44 horas por semana tem o divisor de 220. Então, se você trabalha 44 horas por semana, você vai usar o divisor 220. Se você trabalha menos que 44 horas, você precisa calcular esse seu divisor, tá? Que daí vai mudar aqui, vai mudar todo o cálculo, ok? Então, eu trouxe aqui a situação daquele empregado que durante 20 dias no mês de janeiro, ele trabalhou 8 horas por dia sem intervalo. Então, esse intervalo que ele tinha aqui, ó, ele foi suprimido totalmente, tá? Então, a gente vai considerar aqui que foi suprimido 1 hora de intervalo todos os dias, porque era o mínimo, né, que ele receberia, que era 1 hora. Então, se durante os 20 dias ele perdeu aí 1 hora de almoço, 1 hora de descanso, então, na verdade, ele perdeu aí 20 horas no mês, né? Então, a gente vai calcular a hora extra dessas 20 horas. Porque durante essas 20 horas que ele deveria estar descansando, se alimentando, ele esteve na empresa trabalhando, tá? Então, a gente vai usar aquele mesmo passo a passo, tá? Primeiro a gente calcula a hora normal, depois a gente calcula a hora extra. Então, como que eu calculo a hora normal? Salário dividido pelo divisor. Então, aqui, a minha hora normal será o meu salário de 1.212 dividido por 220, que é o meu divisor. Isso vai me dar um resultado de 5,51, ok? Esse é o valor de 1 hora normal desse trabalhador. Só que ele não vai receber 1 hora normal, ele vai receber hora extra, tá? Então, a gente vai calcular aqui a hora extra dele. A hora extra será o valor da hora normal, que eu já calculei, 5,51,
que eu vou multiplicar por 1,5. Opa, mas de onde veio 1,5? 1,5, vou deixar bem aqui, ó, equivale a 50%, tá? Então, se você recebe mais que 50%, você tem que modificar aqui a nossa fórmula, tá? Tem algumas empresas que pagam mais que 50%, então a gente muda aqui o finalzinho da fórmula, ou você multiplica pela porcentagem que dá certo também. Então, a hora extra desse trabalhador é só eu multiplicar os 5,51 por 1,5, que vai me dar o resultado de R$ 8,26, ok? Mas esse resultado é o valor de 1 hora, tá? 1 hora extra. Só que esse trabalhador aqui, ele fez 20 horas extras, porque 20 horas do dia do mês dele foram suprimidas naquele intervalo intrajornada, tá? Então a gente vai fazer o quê? Multiplicar isso aqui por 20. Então eu vou ter 20 vezes 8,26. Esse resultado aqui vai me dar o valor que ele vai receber no mês a título de hora extra por ele ter trabalhado durante o intervalo dele, tá? Então nós teremos aqui R$ 165,30, que é como se fosse uma indenização, né? Pelo fato dele ter trabalhado e não ter gozado do seu intervalo intrajornada, ok? Então, pessoal, o que vocês vão fazer no caso de vocês? Vão modificar o salário conforme a realidade de vocês. Se a jornada de trabalho de vocês não for de 44 horas, tem que modificar o divisor, tá? E no final, aqui no lugar desse 20, você vai colocar a quantidade de horas que foi suprimida, que foi reduzida do seu mês, ok? Então, você vai modificar aqui no final. E caso você receba mais que 50%, aí você modifica aqui, tá? Ou você multiplica direto na calculadora vezes 60%, vezes 80%, conforme a sua realidade, tá? Mas aqui eu trouxe um cálculo mais padrão, tá? Salário mínimo, jornada de 44 horas, 50% que é o mínimo constitucional, tá? Então eu trouxe aqui a jornada mais comum, que é para abranger a maioria da nossa população, ok? Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa supressão ou redução do intervalo interjornada, tá? Que é um outro intervalo que todos os trabalhadores possuem, tá? Que se também forem reduzidos ou suprimidos, nós teremos que calcular esses adicionais, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo e até mais!